Programa Business in Action. Apresentação: coaches Alex Silva e Samantha Englati. Oferecimento: Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Business in Action aqui na Central TV, canal 525 NET, claro, e em todas as nossas plataformas digitais. Esse programa é apresentado por mim, Master Coach Alex Silva. E coach e jornalista Samantha Englati. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Business in Action, onde o nosso foco é voltado para o mundo do empreendedorismo, o mundo dos negócios. Como vocês sabem, nós trazemos aqui sempre pequenos, médios e grandes empresários para contarem a sua case de sucesso, a sua história, trazendo sacadas, dicas e muito conhecimento para você que queira empreender ou que já esteja empreendendo. E hoje nós temos o prazer, a honra de receber aqui o grande empresário Paulo César Naoyaki, proprietário das representações Naoyaki, também presidente do CORE, do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná, e também integrante da FEComércio, Federação do Comércio do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, Paulo Naoyaki, é um prazer receber você aqui. E como nós iniciamos o programa, Paulo, eu gostaria de conhecer um pouquinho da tua história, saber como começou essa tua história na área empreendedora, no mundo dos negócios, né? Se você já trabalhou CLT, se nunca, se você sempre começou a empreender desde pequeno, o que te motivou, enfim, saber da tua história até você chegar a alcançar esse status hoje dentro do presidente do Conselho Regional dos Representantes do Comércio. Boa noite, Samantha, boa noite, Alex, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, na verdade, o empreender, eu acredito que já estava no sangue. Comecei sim, trabalhando como CLTista, como eu diria assim, colaborador interno, primeiramente numa pequena oficina mecânica, uma oficina elétrica. Aos 14 anos fui trabalhar com meu pai numa indústria metalúrgica, trabalhei dos 14 aos 18, 19 anos com ele. Na sequência, resolvi mudar de ares, pela necessidade de evoluir, de crescer profissionalmente, né, de me libertar, digamos assim, do melhor tutor que eu tive até aquele momento, que era meu pai, e fui trabalhar numa indústria multinacional. E trabalhei 12 anos nessa indústria multinacional e apenas depois desse período é que me tornei um empreendedor externo. Mas empreendedor interno sempre, porque nós podemos, dentro das nossas características, empreender internamente também. Não sei como você gostaria de conduzir, ou se gostaria que eu já seguisse falando da minha experiência como representante comercial, me conta um pouquinho, ou ainda... Me conta um pouquinho como foi essa carreira de representante, né? E como que você chegou no CORE. Na verdade, o meu início na representação comercial, eu me formei como técnico mecânico pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, pelo Cefet, e dentro dessa minha capacitação, eu fui trabalhar numa indústria metalúrgica, metalmecânica, de máquinas para madeira, uma indústria multinacional, uma multinacional italiana, onde ganhei, eu diria assim, tive um bom aprendizado. Entrei nessa empresa chão de fábrica e acabei assumindo diversas posições dentro dessa empresa, chegando à direção comercial. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei quase 12 anos nessa empresa. Legal. E o que me provocou, digamos assim, o que provocou a minha saída, né, do conforto, da estabilidade, foi um ato externo, né? Eu coloco sempre em primeiro lugar a família. E quando eu digo a família, eu e minha esposa já tínhamos um filho. Nasceu o nosso segundo filho, e esse filho, é o Vitor, ele nasceu com paralisia cerebral, comprometimento severo. Sim. E foi esse fato que provocou a minha saída, não de imediato, mas nos primeiros 2 anos eu relutei muito para me desligar da empresa, e até porque tinha uma situação econômica e financeira bastante estável como colaborador interno. Sim. Acabei saindo da empresa
para estar mais em casa, tá? Fazendo companhia para minha esposa e poder trabalhar junto com ela e acompanhar o desenvolvimento do nosso filho, e isso é que me levou para a representação comercial. Entendi. Até então, até o nascimento do Vitor, você era CLTista. Sim, até o nascimento do Vitor e algum tempo depois também, né? Porque demorou um pouco para a ficha cair. Né? A ficha cair é a necessidade eu diria assim, de me jogar, de ir para o mercado, pensando realmente estar mais em casa. Eu enquanto colaborador interno, ou mesmo fazendo a função que eu exercia na empresa, eu cheguei há alguns anos a viajar 220, 230, 250 dias. Nossa. Então eu passava muito tempo da minha vida profissional fora da minha casa. Sim. Tá? E aí um dia, né, a ficha cai. Tá? Tá na hora de ficar em casa, de colaborar, de participar da criação e da educação do filho. Então foi isso que me levou à representação comercial. Legal. E aí você começou, na representação, você começou representando o que exatamente? Na verdade, eu não comecei. Eu comecei trabalhando para minha esposa. Porque quando nasceu o Vitor, em função do comprometimento severo que ele tinha, ela, pela formação, assistente social, ela passou a se dedicar a ele de uma forma diferenciada. Então, nós buscamos uma atividade que pudesse servir para ela, no seu tempo disponível, tempo livre, e dar uma certa autonomia, tanto para ela estar acompanhando o desenvolvimento dos dois filhos, como também uma liberdade para ela exercer uma atividade profissional. E montamos um escritório de representações. E esse escritório de representações, também por contatos familiares, passou a representar uma indústria de vinhos do Rio Grande do Sul. Então, ela por 2 anos trabalhou com vinhos sem a minha presença, representando uma vinícola gaúcha. Sim. E aí, quando eu saí, eu antes passei por um estágio, 30 dias, tentando aprender o que era a representação, e me senti bastante confortável. Tá? Tirei férias da empresa, fui trabalhar com ela por 30 dias, me senti bastante confortável e disse, olha, é isso a vida que eu quero realmente autonomia, tá? E estar aqui com você. Cheguei na empresa, pedi o meu desligamento e passei a ser representante comercial. Então fui trabalhar de vinhos, fui trabalhar com ela como representante comercial na área de vinhos, geleias, vinagre, enfim, produtos alimentícios, de uma forma geral. Legal. Quando ocorreu a mudança, inclusive, do processo, com a minha experiência anterior na indústria de máquinas para madeira, mercado moveleiro, algumas empresas com quem eu já tinha relacionamento começaram a me procurar para que eu os representasse. Então, nós começamos a dividir o tempo. Eu trabalhava parte com os produtos que ela representava e parte com novos produtos que eu fui buscando no mercado. E passamos nessa primeira fase, uma fase de transição. Aos poucos fomos deixando de trabalhar com os produtos de origem, digamos assim, e passamos a trabalhar só com tecnologia para a indústria. E isso é que a representação na OIAC hoje trabalha. Isso, é com que a representação na OIAC hoje trabalha. Legal. Bacana. Samantha, é contigo. Agora a pergunta que eu faço é, qual foi a maior lição que você tirou do empreendedorismo na sua vida? As lições são constantes, não só do empreendedorismo. Eu costumo dizer que o tempo te transforma em um observador do cotidiano baseado nas tuas experiências anteriores. Então, a cada momento você tem que olhar para trás, tá? Olhando um pouco para frente também. Então, para você avançar, né, no cotidiano, você tem que se basear também nas tuas experiências anteriores. Eu diria que eu tenho muitas lições. Eu gosto, e até comentei com o Alex em outra oportunidade, essa vivência, esse network que você tem como representante comercial, esse grande relacionamento constante de novos desafios, de novos contatos, em um determinado momento me levou a uma conversa direta com o Vicente Donini. Vicente Donini é um empresário de Santa Catarina, do Grupo Marisol. Além do Marisol, ele tem
outras tantas empresas. E num determinado momento ele chegou a ter mais de 400 representantes comerciais contratados. Eu nunca fui representante dele, mas nós o trouxemos para palestrar para a nossa base algumas vezes. E ele tinha uma frase que ele disse e me marcou, que foi: a vida e os negócios são feitos de relacionamento. Muitos relacionamentos. E ai de quem não tiver bons relacionamentos. Tá? Então, veja, talvez essa seja uma das dicas, né? Quer dizer, você quer empreender? A primeira condição, bons relacionamentos. Ter muitos e bons relacionamentos. É fundamental. Com o desenrolar da atividade profissional e mesmo da vida associativa, porque a minha primeira experiência na área associativa, eu diria que não foi nem na representação comercial. Por força da situação do Vitor, meu filho, eu acabei me envolvendo com a escola onde ele recebia atendimento e tratamento, que era a Associação do Deficiente Motor, que mantém as escolas Vivian Marçal. E ali eu fui tesoureiro, eu participei como secretário, como presidente da mantenedora. E isso te faz passar a entender, primeiro, os problemas. E muitos dizem assim: você tem um problema. Veja, eu posso ter um problema e posso não ter um problema. Depende da maneira como eu encaro. Né? Depende da maneira como eu entendo isto. E a questão do Vitor, para mim, ela é bastante emblemática, porque quando o Vitor nasceu, os médicos, pela síndrome, né, eles apontavam com uma sobrevida de 1 ano e meio, em função das dificuldades que ele poderia vir a ter. Legal. Qual é a idade dele hoje, Paulo? Acho legal falar. Isso. Veja, hoje ele está com 34 anos. Sensacional. Tá, então, isso talvez seja você ter determinação, você ter comprometimento com as causas. Sim. É fundamental. Então, quando eu fui me envolver com a Associação do Deficiente, tem muito a ver também com um pouco do empreendedorismo, da tomada de decisões. Sim. Às vezes você tem que tomar decisões amargas. Eu, enquanto presidente lá, tive que fazer um corte de pessoal muito... Principalmente terceiro setor, né, Paulo? Terceiro setor, um corte pessoal muito firme. Aquilo impactou a minha maneira de perceber o terceiro setor de forma muito intensa, porque nós tivemos que cortar mais de 30 profissionais de um grupo de 55, então aquilo me impactou muito. Mas o fato de tentar entender o que eu poderia fazer para melhorar a sociedade, também nesse caso, talvez tenha me levado no sentido do sindicato. Num segundo momento, eu estava lá na associação, um companheiro da associação, que também era representante, me convidou a fazer parte do sindicato, e eu acabei indo para o sindicato. Tá? E aí começou a minha vida associativa, eu diria assim, na área sindical. Legal. Show. Bacana. Paulo, a minha pergunta para você vem agora em relação ao CORE, e eu acho bacana essa tua história, até você ter comentado do Vitor, da causa. E muitas vezes a causa está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e isso acaba se estendendo para a sociedade. E quando a gente fala do CORE, a gente fala de um conselho regional de hoje, se eu estiver errado você me corrige aí, mais ou menos uns 30 mil representantes no estado do Paraná somente. O que para quem está nos assistindo, para os nossos telespectadores e não sabe ainda e quer empreender de repente com a representação comercial, o que é o CORE e qual é a função do CORE hoje dentro da nossa sociedade aqui do estado do Paraná? Veja, o CORE é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Ele é uma entidade que regula e fiscaliza o exercício profissional. Ele está vinculado diretamente ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Você está correto quando nós falamos que temos aí um público aproximado de representantes, entre 30 e 35 mil representantes comerciais no estado. É uma atividade desafiadora, é uma atividade que te traz retorno diário, é uma atividade que exige realmente comprometimento, e nós temos trabalhado dentro dessa entidade, que é o Conselho, na área principalmente de regulamentação e fiscalização,
nós temos algumas bandeiras. E essas bandeiras são muitas vezes, não são compreendidas pela sociedade, né? A sociedade ela quer respostas do ente público, também do ente de fiscalização, mas ela não quer participar. Ela não quer participar muitas vezes das discussões, ela não quer participar dos debates, ela não quer... Quero a solução, mas não quero debater sobre a causa. Não quero debater sobre a causa e muitas vezes não quer ser protagonista, né? Se omite, é mais fácil. Como eu comentava anteriormente, comentávamos com o Alex, veja, eu não estou no CORE porque eu queria estar no CORE. Eu fui participar do sindicato. A lei dos representantes comerciais, que é uma lei que regulamentou a profissão em 1965, pelo aspecto histórico da constituição da lei, ela determina que seja presidente do conselho ou presidente do sindicato da capital. Nós estamos buscando ferramentas para mudar esta legislação, para dar mais liberdade na escolha do presidente do conselho. Sim. Porque o presidente do sindicato, no Paraná nós temos um sindicato apenas de representantes, mas nós temos estados como Rio Grande do Sul que tem 14 sindicatos de representantes comerciais. Eles têm uma característica de associativismo diferente. O gaúcho tem uma percepção diferente do associativismo. Santa Catarina tem 6 sindicatos. Paraná tem apenas um. Apenas um, de representantes comerciais. E aí é presidente do conselho por regulamentação ou por determinação da lei, o presidente do sindicato. Então eu estou no conselho por ser presidente do sindicato. Entendi. Só que qual é o inconveniente de você estar no conselho? O conselho, os gestores, e aí somos um diretor secretário, um diretor tesoureiro e o presidente, eles têm, primeiro, as suas finanças privadas, inclusive particulares, fiscalizadas, controladas. Porque nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, nós somos fiscalizados pela Procuradoria Geral, nós somos fiscalizados pelo Conselho Federal, somos acompanhados pela SESEX no Paraná. Então, quando você começa a discutir e questionar e dizer, inclusive, para os teus pares, representantes comerciais, que eles podem vir fazer parte, mas eles têm que se sujeitar a essas condições. São poucos aqueles que querem e que permitem, né? Quer dizer, Entendo. As pessoas querem participar, elas querem debater, elas querem discutir, ser fiscalizadas, não mas querem ser abrir fiscalizado. mão de algumas coisas. Em Entendo. hipótese alguma, ser fiscalizado. Entendo. Então, esse é um dos pontos que pega você... eu hoje já estou no meu 3º mandato como presidente do Conselho, e estou nesse 3º mandato muito em função dessa condição, muito em função da condição de não termos oportunidade de fazer a mudança. Entendo. Até material para poder substituir, no caso, né? Exatamente, falta de material humano. Falta de material humano. Pessoal, estamos indo por um breve comercial, já voltamos com o Paulo Naoyaki, contando um pouco mais sua história e falando sobre CORE, FEComércio e representação comercial. Tem muita coisa ainda por vir. Fica aí com a gente que a gente volta logo. A H Odontologia oferece atendimento personalizado para a realização de seus implantes e lentes de contato, ambiente agradável e confortável. Cuidamos da biossegurança na sua cirurgia, diagnóstico qualificado com câmera de alta resolução e planejamento através de moldagem e escaneamento virtual. Venha realizar o seu sonho. 3015-1935, Avenida Marechal Deodoro 497, H Odontologia, construindo o seu sorriso. Está com fome? O Império da Pizza tem tudo em um só lugar. Rodízio de pizzas, massas, buffet livre de sushi e sopas. Apenas R$ 54,90 o casal de segunda a quinta. Sexta, sábado e feriado, R$ 59,90 o casal. Aniversariante do dia não paga. O Império da Pizza fica na Avenida Anita Garibaldi, 3181. Telefone 3024-1424. Curta nossas redes sociais. Você está na Central TV HD.
Canal 525 NET Claro. Você em primeiro lugar. Estamos de volta com o programa Business in Action aqui na Central TV, canal 525 NET e também em todas as nossas plataformas digitais. Paulo, minha próxima pergunta é: qual a vantagem de fazer o registro no CORE? Na verdade, não é o fato de ter vantagem ou desvantagem. Eu acho importante entender os aspectos da lei. Você, sendo representante comercial, por força de lei, você está obrigado a fazer o registro no Conselho. Então, você não pode simplesmente sair vendendo, se dizer representante comercial, sem ter um registro numa entidade que regulamenta e fiscaliza. Se você pensar apenas em vantagens, vantagens para a sociedade ou vantagens para você profissional? Ou você empresário? Para o profissional. Isso. Se você está falando em vantagens para o profissional, eu diria que um dos pontos impactantes e extremamente positivos é o fato de você passar a ter direito a uma indenização de 1/12 numa eventual rescisão contratual. Então, existe uma cláusula na lei do representante, tá, que determina, ou que diz, ou que regulamenta, né, que você tem direito a uma indenização de 1/12 sobre todas as comissões percebidas, ou recebidas durante todo o período da vigência do contrato. Isso independente se ele é o representante através de contrato ou se ele é CLT, correto? Não. Representante sempre através de contrato. Sempre através de contrato. CLT é carteira assinada, Sim. Aí é Justiça do Trabalho, aí você não é um profissional liberal. Entendi. Você não é autônomo. Entendi. Legal. Paulo, e já pegando esse gancho da Samantha, quais são os documentos necessários para um profissional se registrar no CORE? E, junto com isso, se a empresa que é registrada ao CORE, ela deve manter a anuidade em dia do seu representante técnico? Sim, é necessário você não só ter o registro, como o responsável técnico tem que ter a anuidade paga em dia. Isso há uma série de facilitações. Hoje você pode parcelar, você pode fazer um parcelamento ou pactuar, eu diria assim, o pagamento em mais de uma vez, né, para facilitar ao representante comercial cumprir com a sua obrigação. Legal. Em termos de documento, boa parte dos documentos que são exigidos, nós hoje conseguimos diretamente por meio eletrônico. Legal. Porque mesmo junta comercial, registro na junta, acompanhamento, dados da Receita Federal, nós temos esses dados todos, acesso direto através dos nossos sistemas. Bacana. Essa lista de documentos ele consegue dados dela no site do CORE? Isso, através do site do CORE, tanto você pode obter a relação de documentos, como também os horários de funcionamento, não só da nossa unidade em Curitiba, como também das unidades que nós temos, no caso do Paraná, em Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Bacana. Então, ele pode se dirigir a qualquer uma das unidades e obter as informações, não só obter as informações, mas fazer o seu registro. Bacana. Samantha, é com você. Paulo, quais foram as 2 maiores decisões que você teve que tomar na sua vida como empresário? Pergunta boa essa, hein, Paulo? Boa, pergunta boa, pergunta boa. Veja, a grande dificuldade que nós temos, mesmo como empresários, é talvez a mudança de ramo. Tá? Mudar o segmento em que eu atuava foi uma decisão que teve que ser muito trabalhada, não só por mim, como pela minha estrutura. Porque trabalhando durante mais de 30 anos na área de máquinas e equipamentos para a indústria da madeira, Sim. Isso, além do conhecimento que eu adquiri, né, pela prática, porque eu também trabalhei em piso de fábrica, em chão de fábrica, então o conhecimento de processo, né? E aí, quando você resolve mudar de segmento, ou o teu segmento, como foi o caso do meu segmento, a indústria madeireira na Grande Curitiba, ela deixou de existir, então eu teria que tomar uma decisão. Ou eu iria para um polo moveleiro madeireiro fora da região de Curitiba, ou eu mudaria o meu segmento de atuação.
E a minha maior decisão talvez tenha sido essa. Para você mudar de região, você tem que analisar não só os aspectos profissionais, e aí pensar, como eu falei anteriormente, né? Eu sou talvez muito coração, né? Muito passional. Entre levar a família para um novo desafio, eu optei por eu tomar a decisão e fazer a mudança de segmento. Legal. Essa foi uma das decisões mais difíceis, né? A Samantha aqui, ela pediu duas. Me diga uma coisa, a decisão de sair de repente do CLT, que foi no momento que o Vitor nasceu, e realmente encarar isso de frente e falar, essa criança ela vai ter a margem de vida muito maior do que a medicina está dizendo que ela vai ter. Foi uma decisão para você difícil de tomar, olhar para isso sabendo que a medicina tinha atestado que ele teria somente 1 ano e meio, você falou? 1 ano e meio a 2 anos de vida. E hoje vê o Vitor com 34 anos. Foi uma decisão que talvez foi difícil para você? Eu diria que essa talvez não tenha sido uma decisão tomada por mim. Né? Sim. Ela foi uma decisão quase que divina. Né? Então você se sente obrigado. Né? Então, quando você tem autonomia para tomar a decisão, torna-se mais fácil. Então, planejar, pensar, estudar os cenários é fundamental. Neste caso, não ocorreu desta forma. Né? Realmente foi uma necessidade puxada mais pelo lado passional, pelo lado família, Sim. do que pelo lado empreendedor. Então, Legal. se eu tivesse tido a oportunidade de planejar o meu desligamento, tá, para empreender, talvez eu tivesse feito de forma diferente a construção desse processo. Então, Entendi. não foi uma decisão tomada por mim. Legal. Eu diria que foi uma decisão talvez até divina. Bacana, legal. Paulo, a minha pergunta para você agora, meu amigo, hoje você é presidente do CORE e vice-presidente da FEComércio, correto? Correto. Eu gostaria de saber qual foi a ideia quando tudo isso aconteceu, essa iniciativa do CORE, da FEComércio, e qual o impacto que o CORE e a FEComércio hoje tem no mundo do empreendedorismo? Quais atividades que ela vem exercendo que dá um impacto na vida do empreendedor? Então, vamos lá. Eu, na verdade, não estou na FEComércio pelo CORE, né? São Certo. duas atividades paralelas. Eu cheguei à FEComércio por presidir um sindicato, então eu faço parte da base da Federação do Comércio. Nós somos em 62 sindicatos na base da Federação do Comércio e os desafios são constantes, não só como empreendedor, mas eu diria assim, na base da Federação do Comércio nós temos desafios constantes. Os desafios eles são da discussão da reforma tributária, tá? As campanhas para reduzir o descaminho e o contrabando. Então, você vai de A a Z levantando bandeiras todos os dias. Sim. E você se sente obrigado, porque você começa a participar, você começa a discutir, você começa a se envolver e não pode ser omisso. Você se sente obrigado a participar. Quando você fala numa discussão sobre reforma tributária, que nós pagamos impostos em excesso, Sim. tá, eu como líder de um segmento, e talvez até nem tenha toda essa liderança, mas apenas uma participação por estar presidente hoje, eu me sinto na obrigação de brigar pela redução de tributos. Então, temos um histórico, sim, do Conselho e do Sindicato, historicamente, 2006, 2007, uma discussão para reduzir o ISS, Imposto sobre Serviço, dos representantes comerciais em Curitiba. Nós conseguimos uma redução de 50% no ISS. Legal. Desta redução, nós levantamos outras bandeiras e passamos a trabalhar com uma redução de tributos também em Londrina, em Ponta Grossa, enfim, em Maringá, em outros municípios do estado. Uhum. E isso te leva a perceber que é possível fazer mudanças. Se você tiver vontade, se você quiser ser protagonista, basta você entender o caminho. Então vamos ver qual é esse caminho para as mudanças e vamos tentar trabalhar e facilitar esse caminho. Bacana. A FEComércio hoje, o CORE, ela ministra treinamentos de capacitação para esses profissionais ou é somente debates, assembleias para debater em relação a tributário?
Na verdade, quem ministra treinamento e capacitação, muitas vezes o CORE, o sindicato, mas principalmente na base da FEComércio, nós buscamos a capacitação e o treinamento através do SENAC. Então, são duas entidades da base da Federação do Comércio, que são o SESC na área social e o SENAC na área de capacitação. Legal. Então, aí buscamos no SENAC a capacitação. Bacana. Paulo, e falando disso, já aproveitando de educação, é bacana que a gente vai linkando tudo. E a conectividade, ela vem numa aceleração estupenda. Então, hoje a gente já fala em educação 4.0, a gente fala da indústria 4.0, construção civil 4.0 e, óbvio, o marketing digital também vem aí com uma era muito forte de 4.0. E talvez eu esteja errado, tá, Paulo? Se eu tiver, por favor, me corrija. Você que faz parte do sindicato, com certeza vai entender muito mais do que eu no que eu vou dizer. Talvez eu seja um leigo falando. Mas a minha percepção, de pouco que eu acompanho dos sindicatos e tudo mais, que os sindicatos eles estão andando numa versão 2.0, 3.0, muito ainda inferior ao que o marketing digital vem crescendo e a tecnologia vem avançando. A minha pergunta para você é o seguinte: como que o CORE está se preparando e se desenvolvendo para preparar e desenvolver esses representantes comerciais nessa era marketing digital 4.0? Bom, vamos primeiro separar. Quem capacita, quem forma, quem pode oferecer capacitação ao representante comercial é o sindicato, Legal. não o conselho. Perfeito. O conselho é regulamentador e fiscalizador. Tá? Essa é a prerrogativa do conselho. Se nós passarmos a oferecer ações excessivas ao representante comercial como função de conselho, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas podem não entender como função de fiscalização ou de regulamentação. Então, nós temos que tomar muito cuidado como avançamos nesse papel, para não ferirmos a legislação. Perfeito. Pelo sindicato, eu diria para você que nós temos essa percepção exata. As mudanças hoje, as mudanças tecnológicas, que costumavam nos impactar ao longo de décadas, hoje elas nos impactam em frações de segundo. Então, isso é uma realidade dos dias atuais. Quando você traz uma informação de que os sindicatos ainda são ou 2.0 ou 3.0, eu diria assim, eles ainda são 1.0. Tá? A nossa experiência sindical ela é 1.0. Eu costumo dizer, a indústria trabalha já com não só a tecnologia, mas com a percepção do 4.0. O consumidor já é o consumidor 5.0. Sim, né? Exato. A juventude, principalmente. Talvez não na minha faixa etária, mas as faixas etárias mais jovens, aí a molecada já é 5.0. Né? Já é 5.0. Infelizmente, o comércio é 2.0. E os sindicatos, o sistema sindical é 1.0. Nós estamos sendo provocados hoje, obrigados a buscar essa mudança. E eu acho fundamental trabalharmos esses conceitos, sim. O conceito do 4.0, o conceito do consumidor 5.0, estarmos olhando para frente e decididos. Vamos mudar. O nosso sindicato, o Sindicato dos Representantes Comerciais, vem trabalhando nesse conceito já há algum tempo. Nós fizemos um congresso em Curitiba em 2012, 2013. Trabalhamos a questão do branding e mudamos o nome do sindicato. Hoje o sindicato se chama Cirecom, que é o Sindicato dos Representantes Comerciais, e esse nome é um nome que foi trabalhado em termos de Brasil. Então não foi uma opção do Sindicato dos Representantes Comerciais do Paraná mudar a nomenclatura. Foi feito um trabalho de branding, né, de marca, tá? E o nome foi mudado não só no Paraná, o nome foi mudado em alguns sindicatos do Rio Grande do Sul, outros de Santa Catarina e pelo Brasil afora. Então hoje nós temos Cirecoms em boa parte do Brasil. Há 2 anos atrás lançamos um aplicativo com essa marca Cirecom, e nesse aplicativo o representante comercial pode buscar oportunidades e facilidades. Não só o representante comercial, como também as empresas que buscam representantes comerciais. Então, nesse aplicativo nós temos, além das
das facilidades em capacitação, informação, plano de saúde, seguro de vida em grupo, seguro para automóvel, a compra do automóvel facilitada. Nós temos 2 bandeiras de automóvel que estão no aplicativo com descontos consideráveis para o representante comercial. Tem veículos da General Motors com descontos de 13% a 25%. Bacana. Para representantes comerciais. E isso através do aplicativo do Sirecom. Através do aplicativo do Sirecom. Legal. Da Renault também temos uma parceria, então também temos veículos da Renault com desconto para os representantes comerciais. Essas são algumas das facilidades. Mas eu diria assim, para quem contrata o representante comercial, ou mesmo para o representante comercial que está buscando oportunidades, nós temos uma aba no aplicativo que é a busca de representantes. Então, a empresa que está buscando representantes comerciais, ela pode entrar nessa aba, especificar para que região e com que tipo de capacitação e formação e informação ela precisa do representante comercial, e o representante comercial recebe essa informação praticamente em tempo real. Oh, que legal. Então, nós disponibilizamos à representada e ao representante um ponto de encontro. Bacana. E Paulo, como que nós conseguimos localizar esse aplicativo? No Google Play mesmo? Isso. Como que nós fazemos? Eu diria que nas 3, tanto no Google Play quanto na iOS, quanto no eu não sei qual é o outro aí, mas tem mais um. Tá? Você pode baixar o Sirecom, o aplicativo do Sirecom. Bacana. Então, você empreendedor, você representante comercial ou você empresário que está buscando, precisa de um representante comercial, #fica a dica, Google Play ou qualquer outro aplicativo, buscar aí seu representante comercial com capacidade, com capacitação, com qualidade para a tua empresa. E você que não é ainda cadastrado, representante comercial, baixa o aplicativo Sirecom e se cadastra lá e utiliza aí do trabalho do Sirecom. Certo, Paulo? Perfeito, é isso mesmo. Essa é uma ferramenta que nós disponibilizamos. Eu costumo dizer, pensando em algumas áreas mais específicas, representantes comerciais, eles não têm uma formação específica, mas nós temos representantes comerciais que são formados em mecânica, em administração, em direito. Algo mais específico, né? Médicos veterinários, farmacêuticos, enfim, não importa. Mas se eu procurar um profissional específico para trabalhar na área de florestas, tá? Um engenheiro florestal, representante comercial, para trabalhar na região de Palmas, eu consigo, pelo aplicativo, localizar esse profissional. Legal. Show. Sensacional. Sensacional. Então nós vamos para um breve intervalo comercial, já a gente volta com mais 2 perguntas sensacionais e também o famoso bate-bola. A gente já volta. A H Odontologia oferece atendimento personalizado para a realização de seus implantes e lentes de contato, ambiente agradável e confortável. Cuidamos da biossegurança na sua cirurgia, diagnóstico qualificado com câmera de alta resolução e planejamento através de moldagem e escaneamento virtual. Venha realizar o seu sonho. 3015-1935, Avenida Marechal Deodoro 497, H Odontologia, construindo seu sorriso. Está com fome? O Império da Pizza tem tudo em um só lugar. Rodízio de pizzas, massas, buffet livre de sushi e sopas. Apenas R$ 54,90 o casal de segunda a quinta. Sexta, sábado e feriado, R$ 59,90 o casal. Aniversariante do dia não paga. O Império da Pizza fica na Avenida Anita Garibaldi, 3181. Telefone 3024-1424. Curta nossas redes sociais. Você está na Central TV HD, canal 525 NET Claro. Você em primeiro lugar. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do Business in Action aqui na Central TV, canal 525 NET Claro e em todas as nossas plataformas digitais.
Paulo, a minha pergunta para você agora, meu querido, já vem linkada com a que nós fechamos o bloco anterior, sobre essa aceleração da conectividade. A forma de fazer negócios também mudaram, né? Hoje, como a gente conversou aqui, a gente trouxe alguns números, né? Mais de 30 mil a 35 mil representantes comerciais no estado do Paraná somente. Eu digo que dentro do Instituto Action Mind, que é a nossa empresa de cursos e treinamentos, Paulo, eu digo que foi o tempo que os profissionais precisavam entender tecnicamente dos seus negócios, né? Então o representante precisava entender do produto, precisava entender do segmento, e ele ia e fechava o negócio. Hoje eu digo que qualquer profissional, e principalmente o representante comercial, precisa entender de perfil comportamental, entender de pessoas, né? De autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, porque existe aquele empresário que ele é mais calmo, mais tranquilo, e tem aquele empresário que ele é mais agressivo, ele quer saber do preço, ele não quer saber da qualidade, do valor agregado, ele quer preço, e muitas vezes o representante não tem essa possibilidade de falar, de negociar. Então a forma de negociação acabou mudando com essa aceleração da conectividade, até porque eles têm mais conhecimento e informação muito acessível hoje nas mãos deles. Qual seria ou quais seriam as características assim de perfil comportamental que você destacaria para o representante comercial? Bom, Alex, eu diria assim, gostar de se relacionar com pessoas é fundamental. Você não tem como estar na área da representação comercial sem gostar de gente. Fato. Talvez a principal característica. Sim. É curiosidade constante. A curiosidade constante é outra característica que eu reputo como fundamental. Porque quando você vai ao mercado, você tem que estar curioso, não só para saber características do seu produto, condições do seu produto, mas também essas características que você muito bem apontou do seu cliente comprador. Sim. Então você tem que entender do negócio dele, você tem que entender do teu negócio, tá? E daquilo da empresa que você representa. Você tem que conhecer as três partes. Você tem que conhecer a empresa que você representa, e para isso é necessário ter muita curiosidade, ter muita vontade de aprender e de conhecer. Você precisa conhecer o teu perfil, você como pessoa, Sim. se entender, se encontrar, e você precisa conhecer muito bem o mercado onde você atua. Aí quando nós falamos de mercado onde você atua, você tem que entender as características de cada um dos teus clientes compradores. Tá? Eu trabalhei muito tempo e continuo trabalhando, esse é o meu perfil, com o segmento industrial. Nunca trabalhei varejo, a não ser lá naquele primeiro momento vendendo vinhos com minha esposa. Uhum. E a venda no varejo ela tem uma característica, algumas características bastante específicas. Mas é importante você entender quem você vai encontrar dentro de cada porta que você abrir. Exato. Quem é a pessoa que está do outro lado? Como é que eu vou trabalhar e me relacionar com essa pessoa? Como abordá-la, né? Como abordá-la. Como interagir com ela. Como responder os questionamentos os questionamentos e os problemas levantados, tá? pelo meu comprador, pelo meu cliente. Sim. Então a capacitação ela permanece sendo necessária, ela continua sendo necessária e ela vai continuar sendo fundamental sempre. Bacana. Tá? Falando disso, a Samantha vai ter um recado para você que está nos assistindo do Instituto Action Mind, que nós trabalhamos com perfis comportamentais. Então, se você quer saber se o teu perfil se encaixa e dentro de habilidades e competências, desenvolver aquilo que é necessário para a representação comercial ou para qualquer área e segmento que você atua, a Samantha tem um recado para você. É isso mesmo. O recado que eu vou passar é o seguinte: você tem um objetivo? O que você faz para alcançá-lo? Algo te impede? Perguntas difíceis de responder. Está na hora de investir numa formação que vai revolucionar a sua vida pessoal e também a sua carreira. No Instituto Action Mind, você realiza cursos nas áreas de coaching que lhe permitirão atuar com pessoas, profissionais e empresas através das formações de inteligência emocional, self-professional, executive business e master coaching. Além disso, ainda tem os cursos na área de PNL e também hipnose clínica. Você já pensou em atuar em áreas que seguem em constante expansão e figuram como tendências?
esta pode ser a sua oportunidade. Além dos cursos, o Instituto Action Mind desenvolve palestras, cursos e treinamentos para a sua empresa. Então, seja você um profissional que busca novos horizontes ou uma pessoa em busca de autoconhecimento, o Instituto Action Mind é a solução. Acesse o nosso site ou redes sociais ou ligue no 4107 0640, repetindo 4107 0640. Instituto Action Mind, desenvolvendo profissionais e contribuindo para a sua gestão. Com você, Alex. Sensacional. Então, você que queira aí se desenvolver, habilidades e competências, fica a dica, né? Hashtag, a gente brinca muito, hashtag fica a dica, Instituto Action Mind, que também dentro da PNL tem método para você falar com a pessoa que você vai abordar. Cada lugar que ela olha quer dizer alguma coisa, dá para saber se ela quer criar uma mentira. Às vezes o empresário está te dizendo, eu preciso mais de um tempo, vou ver meu orçamento, né, Paulo? E de repente, dependendo do olhar que ele te dá, você sabe que não é a questão do valor, é outra coisa, ele precisa um pouco mais de tempo, como abordar e negociar com isso. Então, procure pelo Instituto Action Mind. Samantha, a próxima pergunta é sua. Paulo, por que aquele empreendedor que está iniciando sua carreira como representante deveria se registrar no CORE? E o que ele pode esperar do CORE? Bom, voltando ao bloco anterior, eu diria, né? Quer dizer, tanto a regulamentação, tá, a fiscalização do exercício profissional, mas mais do que isso, o suporte necessário, primeiro para a busca de novas oportunidades. Aí nós temos por parte do nosso aplicativo do Cirecon, né? Uma boa ferramenta para você enriquecer o teu portfólio, né? A tua oferta de produtos. Tá? Temos a questão da regulamentação, e aí você ter direito a uma indenização de 1/12 quando da rescisão contratual. Muitas vezes o representante comercial não se registra, e aí quando ele tem a rescisão do seu contrato provocada pelo contratante, pela representada, ele vem buscar os seus direitos. Esses direitos são nulos. Esses direitos são nulos, não existem, exatamente pelo fato de não existir o registro. Então, ele só tem registro, tá? Ele só tem direito à indenização de 1/12 quando está registrado no Conselho Regional. Tá? Essa é a característica, eu diria assim, talvez o principal benefício. Por que eu falo nesse o principal benefício? Porque o representante comercial, no início de carreira, ele pensa muito no bolso. Tá? E essa é uma razão que dá um retorno direto no bolso. Tá? Todos os demais benefícios talvez não tragam o retorno direto ao bolso, mas esse traz. Esse é algo que impacta diretamente o bolso. Entendi. Legal. E o que representa o empreendedorismo para você e como é liderar milhares de pessoas pelo CORE, mesmo ele não sendo seus colaboradores? Eu volto a dizer, eu não sei se eu os lidero, né? Eu estou na presidência do Conselho pela conjuntura. Você tem que estar pensando sempre no mercado. Ele é um mercado extremamente rico. A representação comercial ela tem uma grande capilaridade, então nós estamos em todo o estado, e ela tem uma grande transversalidade. Quando nós falamos em representantes comerciais, nós falamos de um representante comercial que trabalha com produtos de beleza, nós falamos de um representante comercial que muitas vezes pode estar negociando a implantação de uma nova indústria. Então, a transversalidade entre varejo, indústria, agricultura é extrema, tá? É total. Tá? E a capilaridade da mesma forma. Estamos no Paraná, tá? De Nova Londrina a Paranaguá, né? Eu diria que estamos em todo o estado, temos representantes comerciais em todo o estado. E a transversalidade nessa condição, atendendo agricultura, atendendo indústria, atendendo todos os segmentos. Tá? Então, você tem que estar atento às mudanças que estão ocorrendo. Tá? Muitas vezes eu sou até chamado por alguns de ufanista, né? Mas quando eu vejo uma duplicação da fábrica da Klabin, tá, em Ortigueira, gerando numa região um investimento de 12 bilhões, ou a implantação de um novo frigorífico, eu não penso só no frigorífico,
eu penso no frigorífico, mas eu penso nas granjas, eu penso nas telhas que podem ser vendidas, Sim. nos interruptores de energia, nos bebedores Muito de mais água. amplo, né, Paulo? Quer dizer, apenas como exemplo, você tem que estar atento e você tem que tentar divulgar e propagar e mostrar ao profissional que as oportunidades estão aí. É uma questão de nós irmos buscar aonde eu tenho interesse, de que segmento me atende. Tá? O varejo ele é extremamente complexo, né? Mudando um pouco da indústria da implantação, mas para o varejo. Né? Os amigos que trabalham com varejo costumam dizer que você chega muitas vezes num supermercado, o dono do supermercado diz, olha, nossas prateleiras não são de borracha. Não é porque você tem um produto novo, que nós vamos entrar com o teu produto na nossa prateleira. Eu tenho 4 farinhas de trigo na prateleira, eu não posso pôr uma quinta, eu não posso pôr uma sexta. Nós temos limites. E isso é verdade, o varejo tem essas características. E você, como presidente do conselho, como presidente do sindicato, você tem que entender como é que isso acontece. O teu relacionamento passa a ser um relacionamento necessário com outras entidades, com outros órgãos de fiscalização, órgãos de controle, entidades que representam outros segmentos. Então, hoje temos um relacionamento bastante positivo e sempre complementar com o sindicato dos supermercadistas, com os sindicatos dos atacadistas, com todos os sindicatos da base da Federação das Indústrias, porque, em tese, ou eles estão na ponta de fornecimento para os representantes comerciais ou na ponta de compras, Sim. seja indústria, seja comércio. Então, nós temos que ter e fazer, muitas vezes, esse meio campo. O liderar, quem sabe, seja participar. Legal. Bacana. Paulo, assim, rapidamente e resumidamente, só para a gente entender. Por exemplo, vamos supor que a NET ela queira contratar aí representantes comerciais. E aí ela precisa estar registrada no CORE também, ou somente o representante que ela contratar deve estar registrado lá? Não, apenas o representante comercial. Apenas o representante eu até diria, não só a NET, mas a maior parte das redes de TV hoje tem representantes comerciais na sua força de vendas. Sim, exatamente. Exatamente. A pergunta só foi para esclarecer mais mesmo nossos telespectadores. Então, você que tem empresa, uma grande empresa, média empresa, você não precisa estar teoricamente registrado no CORE, mas o representante técnico, sim, ok? Paulo, a gente está se encaminhando para o final do programa e normalmente a gente faz um bate-bola. Esse bate-bola fala uma palavra e você me responde com apenas uma palavra. Então, digamos assim, eu pergunto para ti, né? O que representa para você economia? Você vai me dizer em uma única palavra o que é economia para você. E assim vai, nós temos algumas palavras aqui. Antes da gente começar o bate-bola, eu quero convidar você que nos assiste, você que tem interesse de contar sua história, sua case de sucesso aqui no nosso programa, fique à vontade de entrar em contato com a nossa produção através do número que vai aparecer aí no seu vídeo, no 41 998 22 88 33, tá? E deixa a tua intenção de estar conosco. Se você tem sugestões que queira que a gente aborde aqui sobre liderança, planejamento estratégico, vendas, marketing, enfim, também entre em contato com a nossa produção para nós estarmos fazendo o programa Business in Action junto com você. Tá ok? Paulo, preparado para o bate-bola, meu amigo? Vamos lá? Então, beleza. Samantha, quer fazer o bate-bola? Pode ser. Então vai você, Samantha. Então a primeira palavra seria empreendedorismo. Você quer que eu responda uma palavra só? Em uma palavra só. Eu tenho dificuldade, eu sou prolixo. Empreendedorismo. Isso. O que significa, o que representa empreendedorismo para você, em uma palavra? Planejamento. Inovação. Futuro, presente. Liderança. Os meus líderes, as pessoas a quem eu sigo hoje, o presidente da Federação do Comércio, Darcy Piana. Em uma palavra. Uma palavra, Darcy Piana. Darcy Piana, ok. CORE. É um conselho de fiscalização profissional. Conselho, ok. FEComércio. Novamente, é uma segunda casa. Representação na IUAC. Representação na IUAC é um meio de vida, um início de vida, é uma complementação da família. Juntando isso em uma coisa? Em família. uma palavra? Família. Família. Brasil. Oportunidade. Vitor. Olha, eu acho que é o... como é que eu posso dizer?
Eu não sei, é muito que eu teria para falar sobre ele. Muito, não, mas né? realmente o Vitor é a pessoa que nos inspirou. E família? Família, aí eu não poderia ficar numa palavra só, aí eu teria que citar Graziela, Alexandre, Vitor, Fernanda, aí a família... Ele é muito família, você não Ele é tem muito ideia. família. Ele é muito família. E eu vou confessar, o Vitor não estava no roteiro, a Samantha colocou, ela foi maldosa. Mas é aquilo que ele diz, né? Eu acho que é uma inspiração divina, né? Porque veio e transformou totalmente a vida de vocês, né, na UEAC? Não tenha dúvida. Totalmente, né? Bacana. Paulo, eu gostaria que você deixasse, então, para os nossos telespectadores os seus contatos. Você tem uma mensagem para deixar também para os nossos telespectadores, uma frase que você apresentou no encontro que eu tive contigo na semana retrasada. E então, fica à vontade para deixar os seus contatos, como entrar em contato com o Core, ou buscar o Paulo para, de repente, dar uma palestra para representantes comerciais. Não sei se você atua com essa área também. Enfim, deixe os seus contatos livre para você falar aí durante 1 minuto e 30 segundos. Alex, eu na verdade vou tomar liberdade de falar um pouquinho, né? Não uma frase só, mas... Tá ok, veja, fica à vontade. Como empreendedor nós devemos estar preparados. Tá? Negócios dão problemas. Fato. Tá? Dificuldades acontecem com quem quer crescer. Dificuldades acontecem com quem quer crescer. Tá? Na tomada de decisões, muitas vezes tomamos decisões erradas e nós precisamos aprender com essas decisões erradas e tomar cuidado para não repetir. Tá? Agora, a frase que eu citei, que você realmente pediu que te marcou, é uma frase que ela diz o seguinte: as pessoas hoje sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Parece que é uma frase recente, porque eu entrei no Google, né, ou num aplicativo e está lá. Né? Eu sei o preço, mas eu não sei o valor. Essa frase é de Oscar Wilde, em 1890. É uma frase que tem 130 anos e ela é extremamente atual. Então, as pessoas hoje sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Essa talvez seja esse o maior desafio do nosso tempo. Mas é um desafio de todos os tempos, porque a frase está aí há 130 anos e já era um desafio. Veja, quem quiser falar comigo, logicamente que pode me encontrar nos endereços do Core, corepr.org.br é o endereço, no meu telefone, que é o 999725867. Esse é um telefone que é um WhatsApp, enfim. O DDD é 41, Paulo? 41 é o DDD. Perfeito. Como representante comercial, o telefone não desliga. Tá? Eu sempre tive esse hábito, então, desde 1991, este número é o número do Paulo na UEAC, e ele tá aí. Ou então, eu gosto muito do Twitter, né? Então, estou lá como PC na UEAC, né? No Twitter, tá? Ou o penauiac, @gmail.com, que é o meu endereço de e-mail. Então, pessoal que queira contratar o Paulo, tá aí os contatos deles na tela do teu monitor aí também. Já aproveito aqui para fazer alguns agradecimentos e reforçar a frase do Paulo, né? Vamos começar a inverter essa frase, cada um de nós, vamos buscar os valores que cada um temos e valorizar o nosso próximo, ver o que tem de valor nas coisas que a gente precisa, nos investimentos, o que vem de valor agregado e não somente em precificação. Tá ok? Então agradeço a toda a minha equipe, agradeço ao Paulo, sua presença. Paulo, muito prazer, uma honra receber você aqui. Agradeço a minha equipe, câmeras, diretores, toda a produção e também a minha querida parceira Samantha Englert por mais um programa Business in Action e aos nossos patrocinadores Instituto Action Mind e Espaço Convívio Coworking.